Olá, queridos crismandos, meninos e meninas, também seus familiares, né? Fiquei sabendo que alguns já estão assistindo também os nossos vídeos. Que bom que a nossa catequese está chegando aos lares, né? Aos nossos lares, aos lares dos nossos catequizandos. A gente fica muito feliz e estamos aqui hoje para mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar de duas virtudes importantíssimas, né? Que é a virtude da paz e da paciência, né? Que são virtudes humanas muito necessárias para a nossa vida. Mas vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, convidando, né, a presença do Espírito Santo, clamando a presença do Espírito Santo e da Virgem Maria, que possa nos acompanhar nesse encontro de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, voltando aqui para o nosso encontro de hoje, que nos foi proposto falar sobre as virtudes da paciência e da paz. Então, o que é ter paz? Muitas vezes nós achamos que ter paz é ter a ausência de conflito. E ter paz não é somente a ausência de conflito. Ter paz é saber lidar com as dificuldades do dia a dia, sem perder, né, claro, o que nós chamamos de sem perder as estribeiras, sem perder essa paciência, né, essa paz. E essa paz tem que ser uma paz interior. Nós temos que estar bem conosco mesmo para depois transmitir essa paz. Muitas vezes nós estamos com os nossos corações cheios de inquietações, cheios de conflito interno, não resolvemos ainda nem com nós mesmos, nem com Deus, e queremos ser esse portador da paz, esse portador de paciência. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que olhar para dentro de nós temos que deixar que Deus olhe dentro de nós, para assim então saber que nós temos esse Deus que habita no nosso coração, como São Paulo já falou aos Coríntios: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E um corpo que o Espírito Santo habita tem que ser cheio de paz, cheio de amor, cheio de paciência. Então não é simplesmente a ausência de conflito na minha vida que eu posso dizer: estou em paz. Às vezes eu estou em paz com o irmão, estou em paz com os meus irmãos de pastoral, mas eu não estou em paz comigo mesmo. Às vezes eu não tenho essa mansidão que Jesus tem. Então nós temos que pedir sempre isso, além dessas virtudes, pedir a mansidão, essa mansidão que Jesus tem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Nós temos que sempre repetir isso. Ao acordar, pedir sempre a presença do Espírito Santo. Eu, por exemplo, trabalho em meio a muitas, vamos dizer, muitas complicações, porque eu atendo pessoas. Então eu sempre peço: Senhor, envia o Teu Espírito Santo. Porque é muito fácil no nosso meio, no nosso convívio, com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. É muito fácil. A cada momento a gente está perdendo a nossa paz. A cada momento nós estamos perdendo a paciência. Mas nós temos que pedir a esse Deus que venha
trazer essa mansidão. Estou aqui com um livro muito bom que fala das virtudes, mostrar para vocês aqui, A Conquista das Virtudes, né, de Francisco Fausto. Eu havia lido esse livro há um tempo atrás, um bom pedaço dele, se não todo, para fazer alguns trabalhos, e essa semana, por providência de Deus, a minha esposa está lendo esse livro e eu peguei emprestado para a gente ver algumas partes. E uma coisa legal que Francisco Fausto nos fala é da sabedoria do padecer, saber padecer, né? A palavra paciência, segundo ele, né, eu não vi essa tradução, vem do latim pati, que significa padecer. A virtude da paciência é de fato a arte de padecer, né? Então, que nós possamos aprender, né, como Jesus padeceu, como Jesus foi esbofeteado, como Jesus foi maltratado, resignou-se até o fim e não abriu a boca. Lá, né, o profeta Isaías nos fala que como um cordeiro vai ao matadouro, ele não abriu a boca. Teve total paciência porque sabia que lá no fundo, mesmo com tanta tribulação que ele estava passando, né, o seu coração estava repleto de paz. Sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos deixar-nos guiar por nós mesmos, pelos nossos apetites, pelos nossos vãos prazeres, né? Ele fala que é muito sugestivo o fato de São Paulo, no seu famoso hino da caridade, quando enumera os traços principais do amor cristão, coloca em primeiro lugar a paciência. Quando ele vem falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, e vem discursar sobre o amor, que é também a caridade. Então, que nós possamos aprender com São Paulo, possamos aprender ainda mais com Jesus, com o Espírito Santo, a ter, essa paz interior, para saber relacionar com o nosso próximo, saber calar na hora certa, saber falar também na hora certa, mas não agulhando o nosso irmão, mas falar com Deus. Na adversidade nós falarmos com Deus, para assim alcançarmos essas virtudes da paz e da paciência. Porque a paciência é a prática do amor. Quanto mais se tem paciência, mais se ama. Prova disso, mais uma vez, cito Jesus. Quanto Ele derramou o seu amor por nós. Quanta paciência Jesus teve ao se entregar por nós. Que sejamos essas pessoas, que sejamos esses jovens, que sejamos esses pais de família pacientes e que tenhamos caridade no nosso coração para com o nosso próximo. Aquele que muitas vezes é rebelde, aquele que muitas vezes é teimoso, aquele que muitas vezes nos faz sofrer, mas certamente porque o seu coração está longe de Deus. Continuando então o nosso encontro, falando ainda de virtude da paz e da paciência, que são virtudes humanas necessárias para a nossa vida, para o bem-estar, do nosso coração, vamos dizer assim, da nossa paz interior, da nossa paciência com os irmãos. Quero recordar com vocês, sei que vocês são meninos e meninas espertas que leem a Bíblia, um personagem que nos remete uma paz, uma fortaleza, uma paciência muito grande, que é José, filho de Jacó, José do Egito, mais conhecido como José do Egito, que nós podemos pegar na Bíblia, na nossa Bíblia, Ave Maria, estou com a minha aqui, em Gênesis capítulo 37 em diante, vem contar a história desse moço. José era o filho querido de Jacó e os seus irmãos tinham ciúmes
porque ele era o mais inteligente, ele era o mais bonito, ele era o mais sábio para até dar conselhos para o seu pai. Então ele se destacava em tudo e seus irmãos ficou com muita, mas muita inveja dele e tentava de todas as formas tirar, né, a paz interior de José. Jogaram ele numa cisterna uma vez, queriam matá-lo, não deu certo. Então resolveram vendê-lo para mercadores, né, como escravo. E falou para o pai que não sabia dele, sumiu. E durante muito tempo José viveu no Egito. Começou como escravo, mas diante da sua habilidade de, vamos dizer assim, interpretar sonhos, ele tinha uma habilidade muito grande para interpretar sonhos, interpretou os sonhos de Faraó e aquilo veio a acontecer, né? Então, a grosso modo, falando da história mais rápido de José, ele foi chamado a viver no palácio lá do Faraó do Egito, né? do manda-chuva lá. E ele ficou então lá no meio dos egípcios, gozando de grande paz, grande tranquilidade, não passava mais falta de nada, né? O Egito, uma nação muito rica, muito poderosa, e se tornou então o primeiro-ministro. Ele que mandava em tudo, ele que governava praticamente junto com o faraó, ele que ajudava o faraó a administrar. E eis que veio uma fome muito grande na terra, onde vivia Jacó e seus outros filhos, uma fome muito grande, e eles tiveram que ir para o Egito. Vejam a chance de vingança de José agora, a hora que se deparou com seus irmãos ali mendigando, ele podia muito bem, se fosse um coração vingativo, se não tivesse essa virtude da paz e da paciência para perdoar, ele teria vingado dos seus irmãos naquele momento. Mas ao contrário, ele acolheu seus irmãos, deu de comer, mandou chamar seu pai e os seus irmãos passaram a viver ali com ele. Então, assim, José é um exemplo muito grande de paciência, um exemplo de coração bom, um exemplo que a gente pode compará-lo até mesmo com Jesus, manso e humilde de coração. Teve como diz o mineiro, com a faca e o queijo na mão para fazer a vingança e resolveu vingar de uma forma diferente, abrindo o seu coração mais uma vez, perdoando os seus irmãos, revendo seu pai, que muito tempo não via, e desarmou seus irmãos. Seus irmãos agora estavam nas suas mãos. Ele poderia fazer o que quisesse, poderia ter despedido de mãos vazias. Eu confesso que quando eu estou lendo, assim, a primeira vez que eu li, eu pensei que ele ia esperar para ver o pai, porque o pai não tinha nada a ver com isso, esperar eles trazerem o pai, porque a palavra de Deus fala que eles voltaram à sua terra, trouxeram seu pai para junto dele, para viver lá com ele no Egito. Então eu achava que ele ia esperar isso para depois se vingar, mandar colocar na prisão esses irmãos, mas não. Ele os acolheu porque era da sua família, perdoou, porque quando nós queremos paz no nosso coração, nós queremos essa virtude da paz, de encontrar a paz interior, nós temos que perdoar, e perdoar de coração, para que o nosso coração fique em paz mesmo. Então ele perdoou seus irmãos, acolheu seu pai, acolheu sua família, e é o grande exemplo dessa passagem de Gênesis. Convido a você a pegar a sua Bíblia e ler essa história de José, José do Egito, a partir do capítulo 37. Se você puder pular, ir antes nos capítulos, para você entender o porquê, mas fica aí essa dica, para que nós tenhamos a paz, a paciência e a prudência no nosso coração. Amém?
Olá, meu nome é Grace Kelly e hoje eu vim falar para vocês sobre Santa Benedita da Cruz. Ela é mais conhecida como Edith Einstein, isso porque foi uma grande filósofa que escreveu muitas coisas e que ainda hoje influencia muito o pensamento filosófico, também a área da pedagogia, a área da psicologia, enfim. Nesse campo, se a gente for estudar, a gente tem material aqui para fazer um simpósio. E claro, convido você a assistir a alguns simpósios sobre Edith Einstein que estão disponíveis na internet. Mas eu queria falar hoje sobre o testemunho e a influência que o testemunho de muitos cristãos tiveram na vida de Edith Einstein. Tiveram na conversão e santificação dessa grande mulher. Edith nasceu em 12 de outubro de 1891. Ela presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, viu de perto o sofrimento do povo judeu nos campos nazistas e, inclusive, morreu em Auschwitz. Mas antes disso, ela também passou por muitas inquietações na sua vida. Já de muito pequena, ela era muito curiosa, muito inteligente e muito estudiosa. Ela estava sempre em busca, mas parecia que nada satisfazia Edith. Parecia que ela estava sempre cheia de muito conhecimento, mas ao mesmo tempo, quando olhava para o seu interior, ela se sentia vazia. Ela olhava para sua mãe, que era judia, praticante, muito devota, de fé muito fervorosa, e encontrava ali algo que tinha eco em seu coração. Mas ao mesmo tempo, quando olhava a vida dos seus irmãos, percebia que era uma vida em que pouco se tinha religião, em que pouco se tinha de verdadeiro encontro com Deus. E isso influenciou muito na sua vida, até o ponto em que ela chegou a dizer-se ateia, a dizer que não acreditava na existência de um Deus. Mas não era esse ateísmo fanático que nós vemos hoje, que quer tirar a fé do outro. Pelo contrário, era um ateísmo que respeitava muito a fé do outro, em que inclusive em alguns momentos se sentia um pouco desejosa e invejosa de ter essa mesma fé. Existe um relato que diz de um encontro que ela teve em um simpósio filosófico, onde ela conversava com alguns amigos e alguém perguntou para ela se ela também era, como um amigo muito próximo seu, dessas que ia à missa todos os dias. Ela diz que não e confessa em um de seus escritos que quase chegou a dizer: que pena, mas eu não sou. Então ela era assim, ela buscava a fé, ela buscava algo, mas infelizmente ela não o encontrava. Mas Deus, que conhece o coração e atende aqueles que o buscam, tinha um caminho todo especial para Edith e aos poucos foi conduzindo ela a descobrir a existência desse Deus que ama e que se faz presente, vivo e real na vida de cada um. Ela foi por um tempo também, durante a Primeira Guerra Mundial, enfermeira. Nesse ponto tem um episódio muito interessante. Era muito comum durante a Primeira Guerra que as enfermeiras tirassem férias e que levassem nesse período cartas, dos soldados que estavam nas enfermarias para seus parentes e trouxesse de volta outras cartas. Mas existia uma lei que dizia que isso não poderia ser feito. E uma das vezes que ela foi fazer isso, ela foi pega com cartas e foi processada por isso. Porque existia um sigilo de guerra, então não poderia haver esse correio. Ela diz, nesse período, o seguinte: eu queria ir e dizer, em nome da verdade, que conhecia a ordem, mas que não tinha pensado nela, pois levar e trazer cartas era normal. Preferia ir para a prisão do que mentir. Veja o amor que essa mulher tinha pela verdade. É algo muito bonito, Preferia ir para a prisão do que mentir. Acabou que passou, o processo foi arquivado. Conta-se que Edith chegou a estudar muitas coisas sobre religião, mas em nenhuma delas, assim como não encontrou no judaísmo, ela encontrava algo que realmente
falasse no íntimo dela como verdade. Mas um dia, passeando com uma amiga sua que era católica, ela entrou em uma catedral. E ali naquela catedral, ela viu uma mulher muito simples, que vinha do supermercado, com as sacolas ainda do supermercado, entrou na catedral, deixou as sacolas em um canto e se ajoelhou para rezar. Aquilo foi um momento muito importante para Edith. Aquilo foi um testemunho muito importante para Edith, porque ela viu ali algo muito real, de alguém que no meio do seu dia, no meio das suas tarefas, para falar intimamente com Deus. Um outro momento que foi muito impactante para Judite foi quando um dos seus amigos, que era também um grande filósofo e era cristão, morreu. Ela se sentiu muito abalada, porque era muito próxima dele. E no velório, foi com a intenção, lógico, de consolar a viúva, e acabou se vendo consolada pela viúva. A viúva, que ela esperava encontrar desesperada, talvez, chorosa, talvez, não sei, em pânico, sem saber exatamente o que dizer, ela encontrou uma viúva serena, calma e tranquila, uma viúva em paz. Mas por quê? Porque essa viúva tinha em Deus a sua força. Esse também foi um momento muito importante na vida de Edith. Em uma outra ocasião, ela estava na casa de uns amigos e pegou um livro para ler. Esse livro era o livro da vida, de Santa Teresa de Ávila. Ela gostou tanto do livro que não parou de ler enquanto não terminou o livro. E quando ela terminou o livro, ela disse: aqui eu encontrei a verdade. Dizem, inclusive, que a primeira coisa que ela fez no dia seguinte foi ir em busca de um catecismo e de um missal católico. E a partir dali, ela desejava já, então, de imediato, entrar para o Carmelo e seguir os passos de Teresa de Ávila. Porque isso era muito característico. O que ela fazia com grande empenho, com grande vontade. Mas ainda naquele momento, ela foi aconselhada de que não era o melhor caminho, vamos dizer assim. E ela entende isso também como Deus conduzindo ela pelo caminho que Ele queria e não ela. Edith diz também que era muito importante os seus momentos de oração íntima com Deus, oração em que ela descansava em Deus, em que não existia nenhuma atividade intelectual, em que ela não trabalhava, não buscava nada, ela apenas descansava em Deus. Ela dizia que era um momento em que, de alguma forma, uma espécie de energia perpassava por ela e trabalhava nela. Ela sentia o próprio Deus trabalhando e conduzindo as suas atividades. Por isso, quando ela finalmente entrou no Carmelo, ela não teve dificuldade de se adaptar à rotina das carmelitas. As carmelitas, inclusive, viam nela uma mulher de grande oração, uma mulher muito reflexiva e aberta às palavras de Deus. Ainda sobre o seu testemunho e sobre a sua conversão, Edith diz o seguinte, em uma carta a um de seus amigos. Ela diz: veja bem, não é um sentimento, é um fato real. Deparar-me com testemunhos reais e eloquentes de verdadeira vida cristã, notadamente Agostinho, Francisco e Teresa. Então veja, ela já vinha percorrendo um longo caminho de busca, mas talvez ela nem sabia que buscava a Deus. Ela buscava a verdade, ela buscou na filosofia, ela buscou em outras religiões, ela buscou nos livros, mas nada disso a saciava. E de repente a verdade se apresentou a ela. É como está escrito na Bíblia, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através dos testemunhos dessas pessoas simples, mas também desses grandes santos, Edith encontrou a verdade, Edith encontrou Jesus. Ela já buscava a Deus de alguma forma. E encontrar Teresa d'Ávila foi
como que o fechamento de um ciclo. Mas aqui também se abre um outro ciclo, um ciclo em que ela se põe a serviço de Deus. Primeiro, sob orientação do seu diretor espiritual, participando de simpósios, né, aproveitando ali da grande abertura que ela tinha no mundo acadêmico e no mundo da filosofia, para divulgar também a fé cristã. Não no sentido de pregação, né, mas de uma outra forma. Né? Ela mesma fala que a filosofia para ela mudou completamente depois que ela se tornou cristã. Porque aqui não estamos mais falando de conhecimento, estamos falando de sabedoria, que é inspirada pelo próprio Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Depois, com o avanço do nazismo e das perseguições, ela não pôde mais exercer, vamos dizer assim, esse ministério. Então, finalmente, se recolheu ao Carmelo e à vida de oração. Mas também ali, Judith foi perseguida pela sua origem judaica. E chegou um momento em que ela se virou para sua irmã, que também havia se convertido, e disse: vamos ao nosso povo. Há ainda algumas traduções que dizem que ela disse: vamos morrer pelo nosso povo. Em uma carta que ela escreve, ela diz o seguinte, um pouco antes de sair do Carmelo e ser conduzida para o campo nazista. Ela diz assim: a partir de agora, aceito com alegria e com tal submissão a sua santa vontade e a morte que Deus me reservou. Peço ao Senhor que se digne a aceitar a minha vida e a minha morte para sua honra e sua glória, em expiação pela incredulidade do povo judeu, e para que o Senhor seja acolhido pelos seus, para que venha o seu reino e a sua glória. Parece aqui que Deus já tinha preparado Edith, né? Que ele já tinha colocado em seu coração esse entendimento de que esse sofrimento que ela ia passar não seria em vão, mas que seria abraçar a cruz que o próprio Deus tinha reservado para ela. Ali também, no campo de concentração, existem alguns testemunhos que dizem que ela estava em plena paz e serenidade e que por esse mesmo motivo conseguia auxiliar as outras pessoas, cuidar das crianças, das mães, das pessoas que estavam um pouco mais abaladas emocionalmente e inclusive ser ali também sal da terra e luz do mundo, ser ali testemunho de vida cristã. Em nenhum momento ela deixa de lado as suas raízes de judia. Pelo contrário, ela se diz feliz e satisfeita de fazer parte do povo ao qual pertenceu Jesus Cristo, ao qual pertenceu Maria. E quer fazer essa ligação entre o judaísmo e o cristianismo. É inclusive interessante notar que Judith nasceu no dia 12 de outubro, um dia que para os judeus é o dia da reconciliação, e ela se sente chamada a realizar essa reconciliação entre o povo judeu e o povo cristão. É sem dúvida uma história muito bonita. Ela morreu mártir, deixou muitos escritos, muitos livros, muitas coisas que podem enriquecer a nossa vida de fé, mas deixou principalmente um testemunho vivo, real, de que quem busca a Deus o encontra, porque Deus vê tudo, vê o nosso coração e a nossa vontade de estar com Ele, de descansar nele, de ser parte do seu plano de salvação. É um pouco isso que eu queria dizer para vocês, e no mais, estudem mais, conheçam mais a vida desses grandes santos, porque é de grande valia para a nossa própria conversão. Fiquem com Deus e até mais. Então, convido você agora para encerrar esse nosso encontro, né, com as graças de Deus, mais um encontro da catequese, aí prontinho para vocês. Que nós possamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que venha acolher tudo isso que foi falado, colocar no nosso coração a paz, a prudência, a mansidão,
o espírito de bondade, por que não? José, né? Grande exemplo de bondade, de humildade. Que nós possamos seguir essas pegadas de todos esses personagens que foram citados aqui nesse encontro hoje. Que nós possamos fazer da vida deles a nossa vida, nosso exemplo de vida. Que a Virgem Maria nos abençoe, nos guarde, nos proteja com seu manto sagrado e que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, nos dando paz, paciência, sabedoria, prudência, fortaleza, todos os dons, todas as virtudes que nós precisamos para levar a nossa vida como bons cristãos que somos. Fiquem com Deus, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Que estais no céu. santificado Seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino. seja feita A vossa vontade, assim na terra Como no céu. o pão nosso. de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Como nós perdoamos. a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça. entre as mulheres. do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Pecadores, agora e na hora Nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a ti me confiou. A piedade divina. sempre me rege. me governe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro.